Caríssimos irmãos presbíteros, diácono, vida religiosa consagrada, fiéis leigos e leigas, irmãos e irmãs que rezam conosco esta liturgia na memória de São Lourenço de Brindisi. Lourenço, de batismo, recebeu o nome Júlio César, russo. Nasceu no dia 22 de julho de 1559 em Brindisi, na Itália. Seu nome de batismo mostrava claramente a ambição dos pais que esperava por ele um futuro brilhante, como um do grande general romano. Aos 6 anos de idade, o menino Júlio César encantava a todos com o extraordinário dom de memorizar as páginas de livros em poucos minutos, para depois declamá-los em público. E cresceu assim, brilhante nos estudos. Quando ficou órfão aos 14 anos de idade, foi acolhido por um tio que residia em Veneza. 2 anos após chegar a Veneza, ele atendeu o chamado de Deus e ingressou na vida religiosa. Primeiro com os frades menores e em seguida com os frades menores capuchinhos, onde foi ordenado sacerdote. Tornou-se especialista em línguas e em sua erudição o levou a ocupar altos serviços na ordem dos capuchinhos e também a serviço dos sumos pontífices. Foi provincial várias vezes e em várias províncias da Itália, e chegou a ser o ministro-geral da ordem e embaixador do Papa Paulo V. Foi bispo e cardeal da Igreja, com a missão de intermediar príncipes e reis em conflitos. Lourenço de Brindisi morreu no dia do seu aniversário, em 1619. Foi canonizado em 1881 e recebeu o título de doutor da Igreja, em 1959. Sua vida foi marcada pela capacidade de construir ponte, de diálogo, de comunhão e de reconciliação. Poderíamos dizer um diplomata. Um homem marcado pela escuta e diálogo, gerador de pacificação, de fraternidade. Teve uma vida intensa de oração. Podemos dizer, foi um bom semeador das sementes do reino de Deus. Contar parábolas era um recurso pedagógico de Jesus, que Jesus se servia com frequência para falar do reino de Deus. Em todos os tempos e lugares, as histórias, os testemunhos edificantes sempre penetram mais facilmente na alma, no coração do nosso povo. A parábola do semeador descreve o dinamismo da palavra proclamada, as dificuldades que encontra em seu desenvolvimento e o êxito final. Dispostos a se tornarem servidores do reino, os discípulos não deveriam pensar que só encontrariam sucesso pela frente. Era preciso ser realista e de antemão dar-se conta da dinâmica do reino. O sucesso, sem dúvida, viria, porém em meio às perdas e fracassos, as dificuldades, os desafios, os obstáculos, não podem impedir a missão de semear. O processo de semeadura serviu para ilustrar esse aspecto do reino. O semeador, segundo o costume da época, lançava a semente ao Deus dará. Umas caíam à beira do caminho, outras em terreno pedregoso, outros em meio de espinhos. A condição precária do terreno impedia que a semente dessem frutos. Talvez chegasse a germinar e tentar crescer. Sua sorte, porém, era murchar e morrer. Só uma pequena porção de semente caía em terreno fértil e chegava a frutificar.
Mesmo assim, a colheita variava na base de 100, 60 e 30 por 1. Nem por isso o semeador deixava de semear. Embora soubesse que boa parte da semente havia de se perder, valia a pena continuar semeando. O discípulo do reino, como semeador, não pode deixar de semear a semente da palavra de Deus, mesmo sabendo que seu trabalho não frutificará 100%. Ele deve contar com a perda inevitável e se contentar com o que for produzido de bom, embora seja pouco. Não podemos jamais desistir de nossa missão como batizados, enviados a semear as sementes do reino. Semear é preciso, sobretudo nestes tempos desafiadores de pandemias, de conflitos, de tensões em que vivemos em diversos cenários. Sejamos homens e mulheres capazes de acolher a palavra de Deus na terra boa do nosso coração e deixar que elas produzam fruto de salvação. Nossa vocação batismal é essencialmente sermos semeadores da boa semente do reino. Ela precisa cair na terra boa do nosso coração. A graça da frutificação depende da abertura, mas a graça de Deus é potente. Abrir o coração é essencial. As sementes querem produzir frutos. Que sejamos generosos em permitir que as sementes manifestem a grandeza e a potência do reino que deve ser gerada no terreno bom da nossa existência. A primeira leitura nos fala das travessias, do êxodo. A vida humana é um êxodo, uma travessia permanente. E o povo de Deus vive esse caminho desde a origem. E nossa vocação como discípulos é sermos homens e mulheres de êxodo, de travessia, de itinerância. Homens e mulheres que são capazes de passar da margem do pecado para a margem da graça. A travessia implica dificuldades, tormentos, noites escuras, até medo, pânico. Mas a certeza de que Deus não nos abandona à mercê da vida. O Senhor não nos abandona no barco da travessia. O Senhor é sempre presente. O povo de Deus temeu, murmurou, reclamou. O fracasso da nossa vida está no murmúrio, na reclamação, no olhar o negativo e esquecer de ver a grandeza de Deus sutilmente presente nos acompanhando, como bem fala o livro do Êxodo, de dia numa nuvem e de noite numa coluna luminosa. Que esta celebração nos ajude a tomar consciência de nossa vocação como homens e mulheres da aliança. Carregar no nosso coração a certeza de que o Senhor nos conduz pela história. Nos momentos mais difíceis e dolorosos, nas travessias que precisamos fazer para viver intensamente a graça recebida. A certeza de que somos vocacionados a semear as melhores sementes do reino, para que produzam frutos. Nada mais devemos fazer, a não ser semeadores. A graça do crescimento depende da generosidade da entrega ofertada. Que sejamos homens e mulheres capazes de ofertar a vida, como foi São Lourenço e tantos outros santos, como foi São José, como foi Maria, como foi todo aquele e aquela que no anonimato da vida foi capaz de entender os mistérios do reino. Que o Senhor nos ajude a fazer novos caminhos, novas travessias, no êxodo da nossa vida, no caminho da nossa história, pois o reino de Deus não pode parar. O reino de Deus é um dom
E nós somos esses instrumentos ao mesmo tempo, terra e semente, semente e terra. Os frutos não devemos nos preocupar, porque também é dom de Deus. Não somos proprietários do fazer ou não crescer. Nós somos apenas mediadores, semeadores, instrumentos. É Deus que faz crescer, cada dia, a salvação no coração humano, no coração de nossas famílias, no coração de nossa igreja, no coração da humanidade. Que a graça de Deus nos renove. O Senhor nos dá o pão, não o pão que perece como foi na travessia do Êxodo, mas ele simboliza o pão do céu, a Eucaristia, a presença real do Senhor que nos acompanha na história da vida. Nas noites escuras, o Senhor está no pão da Eucaristia, o pão do céu, o único capaz de saciar a fome, a sede, o único capaz de dar sentido à nossa vida e nossa história. O Senhor nos acompanha, Ele é fiel. Que possamos reconhecer essa presença do Senhor. E a partir do reconhecimento da presença do Senhor, que caminha conosco, ser homens e mulheres de louvores, de agradecimento, de reconhecimento do bem, de descobrir nos momentos mais difíceis de cruz, de dor, a beleza escondida de Deus, que não nos abandona, nos carrega, nos toma pela mão, nos alimenta e nos salva.